Os Estados Unidos vão decidir seu destino político nesse ano, óbvio, com impacto global. Ao que tudo indica, a competição pela Casa Branca vai ficar entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden. Como os dois já são conhecidos no comando da maior economia do mundo, a gente consegue fazer comparações. No Cafeína de hoje, duelo na economia. Os números de Biden e os números de Trump. Inflação, emprego, juros, PIB, bolsa, indústria, novas empresas, balança comercial. Quem fez o melhor trabalho? Assunto Descafeína. Olá, sejam muito bem-vindos. O Cafeína está no ar diretamente da maior economia do mundo, os Estados Unidos, numa disputa que já começou pela Casa Branca. Na mídia, aqui, o assunto é presença constante. E embora o passado não seja garantia de futuro, é bom e é relevante entender o que já foi feito por cada um no comando da economia americana. Comparar os projetos econômicos e também os resultados da gestão de cada um deles na economia. A gente selecionou 8 indicadores para analisar, mas antes, fazer aqui algumas considerações. Primeiro, só falar que as comparações não vão levar em conta o mandato completo do Joe Biden, porque isso seria impossível, a menos que eu jogasse tarô aqui, lesse bola de cristal ou coisa do tipo. O mandato ainda está rolando, não tem como. Então, a gente vai fazer um corte ali até o final de 2023, tá? Então, comparar o governo inteiro do Donald Trump, porque foram os 4 anos, e o que temos disponível de informações até agora dos resultados do Joe Biden. Segundo lugar, tanto o mandato do Biden quanto do Trump foram marcados por algo bem anormal, né? A pandemia de Covid. Isso posto, é só importante trazer esse dado, porque obviamente tem um impacto na análise como um todo. Vamos ao que interessa. E para ficar bem organizado, a gente decidiu dividir o programa e as análises por tópico. Então vamos claquetar aqui, começando com projetos econômicos, as medidas da era Trump. Vamos começar pelo Trump, então. Sob o estandarte de Make America Great Again, o Donald Trump não apenas sacudiu a política interna, mas também mexeu com as estruturas do comércio global. A batalha comercial com a China, um dos pilares da sua estratégia econômica, teve o intuito de reverter o déficit comercial dos Estados Unidos e levar emprego e produção de volta ao país. Os ataques do Trump à China em discurso na ONU, você vê aí a primeira notícia. Outra, Trump diz que não vai deixar a China se tornar a maior economia do mundo. Guerra comercial Estados Unidos e China, enfim, algumas das manchetes da época. Tarifas pesadas foram impostas sobre os produtos chineses. A estratégia era fortalecer a indústria americana e manter a supremacia econômica. E se ganhar neste ano, ele promete fazer isso de novo. Trump ameaça a China com imposto de 60% em nova guerra comercial, caso reeleito. Matéria de fevereiro agora de 24. O Trump diz que os Estados Unidos vão impor tarifas à China, caso retorne à Casa Branca. E não foi só a relação com a China que o republicano atacou. A relação entre Estados Unidos e México foi revista durante o mandato do Trump, principalmente o Tratado de Livre Comércio do NAFTA. Além da ofensiva comercial no seu projeto econômico, o Donald Trump promoveu cortes de impostos significativos, como no ato chamado Tax Cuts and Jobs, que diminuiu o imposto corporativo, tentando deixar as empresas americanas mais competitivas. Ele também teve uma agenda robusta de desregulamentação. Diminuiu várias regulações, várias regras, digamos assim. Por exemplo, a regulamentação ambiental, entre outras várias, né? Tentando derrubar o preço da energia nos Estados Unidos, também para impulsionar as companhias, ele liberou a expansão do uso de xisto, que é criticado por alguns que consideram ele mais sujo do que outros combustíveis fósseis. Durante a pandemia, o Trump foi um pouco mais brando nas suas medidas do que as medidas tomadas por alguns outros países, evitando fechar totalmente as pessoas nas suas casas e ponderando o impacto disso no crescimento econômico norte-americano. Diferente daquela história de a economia, a gente vê depois que se ouviu muito, por exemplo, no Brasil da época. Ou seja, em resumo, o governo Trump, obviamente, tem muito da perspectiva, muito da convicção republicana. Menor regulamentação, menor tributação e, quando a gente fala em política externa, aí sim, para manter a indústria americana, por exemplo, colocar barreiras em produtos chineses. Mas, via de regra, para o mercado americano, aqui para os Estados Unidos, menos impostos, estímulo às empresas e menos regulamentações. Agora, vamos analisar o governo Joe Biden nesse quesito economia, em particular projeto econômico. O Biden assume a Casa Branca em janeiro de 2021, no meio da pandemia, com uma visão bem diferente
daquela do seu antecessor. O democrata já começa, por exemplo, com medidas de restrições à circulação bem mais severas. Então o Trump tinha uma preocupação muito grande da economia, corre muito na veia na história pessoal dele, né? Um empreendedor, um cara de muito sucesso nos negócios e tinha um conhecimento e uma preocupação muito grande com o impacto econômico do lockdown. Então o lockdown nos Estados Unidos foi menos severo na gestão Trump. Entrou Biden e aí as restrições são mais fortes. Ele também, o Biden, deu uma grande ênfase em investimentos públicos, particularmente no que diz respeito à infraestrutura e à energia limpa, tentando impulsionar a economia norte-americana após a pandemia e também transformar as suas bases energéticas. O chamado Infrastructure and Jobs Act, que liberou 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, enfrentou debates acalorados no Congresso ao propor gastos enormes para modernizar a infraestrutura nacional, combater as mudanças climáticas e impulsionar a indústria de tecnologia limpa. Segundo as contas mais recentes, foram cerca de 4 trilhões em estímulos. Além desse último, outro pacote considerável foi o plano de resgate, que trouxe mais de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, como mostra a manchete de março de 2021. Então, já uma diferença muito nítida, né? Não só na restrição à circulação, mas também no tamanho do gasto público. O governo democrata incentivando muito mais por meio de pacotes de geração de caixa, de impressão de dinheiro, estímulos mais fortes nesse sentido e uma restrição à circulação muito mais severa. O Biden também procurou costurar alianças internacionais e restabelecer alguns compromissos com acordos multilaterais, né, e revertendo em parte decisões do Trump. Gastando mais, ele também aumentou os impostos para empresas. Então, aquela história de gasta mais, precisa pagar de alguma forma, cobrar mais impostos foi a solução do Biden. Enfim, deu para perceber, né? São visões e projetos de governo bem diferentes, mas ainda assim o Biden deu continuidade a alguns direcionais do Donald Trump. Segundo a manchete, Biden adota e reforça America First do Trump com a crise à porta. Mantém barreiras contra o aço brasileiro, por exemplo. Também manteve ou em certos casos até aumentou as restrições à China, como nessa outra notícia que a gente pode ver aí. Vamos agora falar de variáveis econômicas, de números, indicadores, né? Vamos agora, dado esse panorama geral do ponto de vista de projeto econômico, vamos ver qual foi o resultado de cada um, como que eles pegaram e como eles entregaram o país ou como está até agora no caso do Biden. Primeira variável a ser analisada, emprego. O Donald Trump pega os Estados Unidos em 2017 com uma taxa de desemprego de 4,7%. Em 2021, quando entrega o posto de presidente, esse número era de 6,4%. Obviamente, surge um elemento que muda toda a perspectiva, a pandemia no meio desse caminho, trazendo aumento do desemprego como consequência do lockdown. Você pode ver isso aí no gráfico. A taxa chegou a mais de 14%, um pico surreal. Antes da Covid estourar, a taxa de desemprego dos Estados Unidos, ali por janeiro de 2020, estava em 3,6%, portanto, em trajetória declinante e menor do que a taxa que ele tinha pegado no início do seu governo. Quando o Biden assume, a taxa de desemprego está em 6,4% e agora, em janeiro de 24, ela estava em 3,7%. Depois de uma queda praticamente sequencial até o meio de 2023, por conta dos juros mais altos, agora a porcentagem está subindo um pouco e deve acabar o fim do ano mais alta. Inflação. Falando da variação de preços, o Trump recebe a inflação de 12 meses acumulada em 2,5% em 2017 e entrega no começo de 21, segundo o gráfico, em 1,4%. O Biden, por enquanto, está entregando uma inflação anual de 3,1%, com o Federal Reserve se esforçando para baixar a variação de preços para dentro da meta, que é de 2%. No meio do mandato do Biden, você pode ver que a inflação teve um pico. Notícias da época mostraram a maior inflação em 40 anos em determinados momentos. Quem veio para os Estados Unidos recentemente deve ter sentido como aquela situação de sair da farmácia, que aqui vende tudo, carregado de sacola, cara, já não é mais a mesma. Tudo subiu muito de preço, muito mesmo. E é algo que tem relação também com o próximo tópico. Juros. Em grande parte, como em qualquer economia, a inflação dos Estados Unidos acompanha, com algum atraso, a dinâmica dos juros no país. Durante o período mais crítico da pandemia, ainda no governo Trump, o Federal Reserve começa a cortar a taxa de juros para estimular a economia. Parênteses que
Fora isso, claro que todos os estímulos trilionários que eu já mencionei inundaram a economia com dinheiro barato e também impactaram a alta dos preços, evidentemente. Quando o Trump assume, a taxa de juros americana estava em 0,65%, mas já numa tendência de alta. A economia do país estava se reaquecendo após toda a dinâmica que sucedeu à grande recessão de 2008. E o Fed começou a ser mais duro, se preocupando com a inflação e com a sua trajetória. Antes mesmo da pandemia, a tendência já tinha sido revertida. O Fed iniciou um ciclo de queda em julho de 2019. E aí chega a Covid e a instituição monetária se vê obrigada a derrubar a Fed Funds, a taxa de juros americana, abruptamente para estimular a economia, tentar fazer as pessoas tomarem mais crédito, comprarem mais, as empresas fazerem empréstimo, investirem, enfim, movimentar mesmo a economia. O Trump, então, entrega a taxa de juros basicamente zerada. Ela fica baixa até o começo de 2022 e a partir daí o Fed começa um novo ciclo de alta, tentando conter o avanço dos preços decorrentes dos juros reduzidos e dos estímulos agressivos. A taxa agora está entre 5,25% e 5,5% e até o final do ano a gente já deve ter uns cortes. As projeções por agora indicam que o recuo deve começar no segundo trimestre de 2024, com a taxa encerrando o mandato do Biden entre 4,75% e 5%. PIB. Quando o assunto é Produto Interno Bruto, PIB, a comparação tem pouca amplitude. No primeiro ano do Trump, 2017, o crescimento foi de 2,2%. No segundo ano, 2,9%. No terceiro, 2,2%. Em 2020, com a pandemia, a economia americana despenca, 2,8% de queda, recessão. No primeiro ano do governo Biden, a taxa de crescimento é de 5,9%. Mas a base de comparação, convenhamos, é fraca porque sofreu a pancada da pandemia. O número nominal fica praticamente igual ao do começo de 2020. No segundo ano do Biden, em 2022, o crescimento foi de 2,1%. Em 2023, o PIB subiu 2,5% e para 2024 a projeção por agora é de uma alta de 2,1%. Se você for comparar nas partes mais, entre aspas, normais, digamos assim, dos mandatos, os crescimentos foram parecidos, com o governo tendo taxas de avanço similares em termos percentuais. Bolsa. Quando o assunto é Bolsa de Valores, Donald Trump entregou o S&P 500 nos 3.851 pontos. Hoje, o principal benchmark da Bolsa Americana está negociado ali por volta dos 5.000 pontos. É uma alta considerável, mas, novamente, a Covid atrapalha essa análise. E mais, ao comparar toda a história da Bolsa Americana, são poucos os presidentes que entregam um índice abaixo do que pegaram. Todos dão uma melhoradinha, o mercado aqui de ações, o mercado de renda variável, ele vai avançando ao longo do tempo, até porque a taxa de juros nos Estados Unidos é baixa, Ainda que a gente esteja agora num patamar extremamente elevado, é elevado para o padrão americano, E as empresas, o investimento aqui em ações é algo muito tradicional, que tem um percentual da população muito grande, então acaba tendo um avanço ao longo do tempo. Natural que o segundo presidente receba de um jeito e entregue um pouco melhor. Mas mesmo o Trump, com Covid no meio do mandato, conseguiu entregar o benchmark com valorização no período de 4 anos da sua gestão na Casa Branca, quando a gente pega começo e final. Dado interessante. Produção industrial. O gráfico da produção industrial nos Estados Unidos talvez seja um aspecto interessante da gente observar, em particular quando a gente fala de Trump contra Biden. O republicano trouxe desde sempre a história do Make America Great Again e lutou para que as companhias voltassem a ter fábricas nos Estados Unidos. Ele batia muito nessa tecla. Aparentemente, deu certo, pelo menos em parte. Olhando o gráfico da produção industrial, isso fica um pouco mais claro. Você pode ver que ali por 2015 tem uma queda da produção industrial americana que se reverte a partir do começo de 2017, justamente a entrada do Donald Trump. Até que em 2020, com a pandemia, a gente tem aquele abismo, que parece até erro no gráfico, mas não é. A recuperação veio e desde 2022 o índice está praticamente estável. Lembrando que o Joe Biden manteve algumas políticas adotadas pelo Donald Trump, particularmente nesse fronte aí industrial. Novas empresas. Ao falar de abertura de novas empresas, os anos do governo Biden foram um destaque. Agora, em 2023, de acordo com os dados do US Census Bureau, foram 5 milhões e 500 mil novos pequenos negócios abertos. Você pode ver no gráfico que as últimas 3 barras são mais altas, de 5 milhões ou mais. Isso soa até estranho, Já que o Trump diminuiu as regulamentações e os impostos, favorecendo o quê? Os negócios, enquanto o Biden foi na direção oposta, aumentou os impostos, o que piora o ambiente empreendedor. Mas tem outros fatores aí que devem ser considerados para entender o que aconteceu. O Biden, por boa parte do seu mandato, teve juros bem baixos.
medida de combate à pandemia. E juros baixos estimulam a abertura de novos business. Fora que um dos pacotes de estímulos do Biden teve uma quantia considerável destinada justamente a esses negócios. Então, são aspectos que acabaram interferindo bastante também. Balança comercial, outro assunto que vale a pena a gente falar aqui, lembrando que o Trump com frequência atacava o fato dos Estados Unidos estarem sempre em déficit. Mesmo durante o governo republicano, esse cenário não foi revertido, mas a gente pode perceber que ali de 2018 para 2019 teve uma queda que poderia ser um ponto de inflexão e que é atribuída às políticas comerciais do Donald Trump. Não dá para saber, no entanto, se o movimento continuaria, porque em 2020 os dados já estão contaminados pela pandemia. Em 2022 e 2023, no mandato do Biden, a gente pode ver também uma tendência parecida, mas essa tem uma justificativa um pouco mais fácil, tendo a ver com a taxa de juros mais alta que inibe o consumo como um todo. Como bônus, mais um indicador aqui que deve movimentar bastante a eleição desse ano, a dívida pública americana. Ela não para de crescer. O Trump pegou o número em 19 trilhões e meio de dólares e entregou em 26,9 trilhões, uma alta de uns 35%. Lembrando que a pandemia forçou bastante o endividamento pela necessidade de estímulo. Só em 2020 o número aumenta em 4 trilhões de dólares. Com o Biden, a dívida continuou aumentando. Por agora, já entregou um avanço de mais de 23%, com a dívida fechando 2023 em 33,1 trilhões. E ainda tem o ano de 2024 para ser computado. Muita gente está apontando essa trajetória da dívida como algo perigoso. Por isso, vale a pena ficar de olho. Olha, a eleição, como sempre, vai ser intensa. Historicamente, os Estados Unidos têm resultados apertados. É um país muito dividido entre os dois partidos e um sistema eleitoral que é muito peculiar, merece, aliás, um programa inteiro pra gente falar só disso, né? Vamos preparar. Mas, por enquanto, Donald Trump tá em vantagem. O descontentamento interno com Biden é muito grande, inclusive em grupos que tradicionalmente apoiam os democratas. A inflação é vista como um problema, custo de vida aumentou bastante nos Estados Unidos, juros nos patamares em que estão dificultam, por exemplo, o mercado imobiliário americano, que é muito tradicional, e tem a questão da idade, né? Ambos têm idade avançada, mas já aconteceram diversas situações um tanto constrangedoras com o Biden, você talvez já tenha visto memes por aí a respeito disso, e é algo que deixa muito americano, no mínimo, desconfortável. E outra, será que vem candidato novo no meio do caminho? Será que o judiciário pode barrar a candidatura do Trump? Será que os democratas vão fazer pressão para substituir o Biden, que, nos olhos de agora, parece ter uma derrota provável? Existem teorias, muita especulação, mas vamos deixar isso para um outro Cafeína, ou caso você queira palpitar, deixe aí o seu comentário. Desde já, muito obrigado pela companhia, pelo like, por se inscrever no Invest News e por seguir a gente também nas redes sociais, @DoniDenútil e @InvestNewsBR. Valeu, pessoal. Tchau.